E como é que vocês estão aí, prontos para participar da GIP? Tem muitos alunos que vão apresentar trabalhos, né? Ainda a Tanise é uma que me falou que vai apresentar amanhã. A Thaline Trabalho. vai apresentar. A Thaline também vai. Parabéns pelo dia de vocês, como servidoras públicas. Muito obrigada. É verdade, muito obrigada. E parabéns para todo mundo que também, às vezes, é professor, é servidor público, não é professor, né? A gente sempre fica nessa divisão do dia do professor com o dia do servidor ali no IFE. É verdade. Boa noite, Ju, tudo bem? Estava aqui conversando um pouco com o pessoal aqui, aguardando e aguardando mais alguns alunos entrarem na sala. Boa noite, tudo bem? Eu me atrasei também uns minutinhos. Que é cedo, né, esse horário. Agora às 18 também. Sim. Fiz a correria ali, mas deu tudo certo. Uma das razões de ter sido mais cedo hoje é por causa da ter uma palestra da GIP, né? E a gente também tem que cuidar para a gente não se passar muito também no tempo. Ah, sim, verdade. Mas eu até fiquei. Começa a palestra. Acho que é às 7h30, se eu não me engano. Eu fiquei confusa, achei que semana passada estava tendo, mas aquela palestra foi para ficar gravada, né, para essa semana. Eu me Isso. confundi, achei que era na semana passada e agora que eu. É porque quando o pessoal marcou, não se deu conta que na sexta ia ser feriado. Aí gravaram a palestra da sexta, gravaram na quinta-feira da semana passada. Hoje tem palestra e tem apresentação de trabalho depois. Vamos se organizando, pessoal, de repente? O que vocês acham, gurias? Eu acho que a gente já vai ter que começar. Vamos começando aí com o pessoal que nós temos aqui agora e depois a gente. Vou atualizando aqui no chat que eu vou ficar online aqui. Qualquer coisa eu falo, abro o microfone e falo aqui. Tá bem. Então, pessoal, né? Boa noite de novo, né? Os que entraram depois ali. A Vanessa, o Pablo, o Leonardo. Estão todos bem, pessoal? A Marta tinha se manifestado antes, né? Só para te parabenizar, que tu não estava aí na hora, pelo nosso dia hoje, né? O dia do servidor, estamos aí comemorando da melhor forma, trabalhando. Sim. Mas nós ainda temos, né? Aquela situação, ainda temos coisas para ainda comemorar, né? Mas daqui a um tempo já não sei mais. Que fim que terá aí nossas futuras carreiras, né? Dentro desse cenário Cada todo. vez mais complicado. É. Mas, enfim, né? Então, no nosso grupo, né, pessoal? Eu, a professora Natália, aqui, a professora Mariana, no nosso projeto do ENAD, nós pegamos, assim, digamos, um grupo bem eclético, né? O nosso conteúdo, digamos assim, né, ele foi chamado um pouco ali de matemática básica, de fundamentos de matemática, porque, na verdade, ele passou, assim, por diversos conteúdos. Só para fazer aqui um apanhado com vocês, né, que pelo que eu estou vendo aqui, os participantes, acho que alguns é a primeira vez que está participando de um dos nossos encontros, né? E esse nosso hoje aqui, do nosso grupo, né? Das questões que nós tínhamos que estar discutindo, esse vai ser o último. Vocês terão, né, outros encontros aí de outros assuntos, né? De outros conteúdos que também aí são recorrentes na prova do ENAD. Então, nós tivemos um dia que a gente discutiu um pouquinho sobre a função e a equação de segundo grau. No nosso segundo encontro, nós falamos um pouquinho de números complexos e de progressões aritméticas, né? Que os assuntos a gente vai elencando de acordo com os assuntos que recaem nas questões que a gente vai trabalhar. E hoje, então, nós temos uma outra temática, né? Então, antes da gente falar dessa outra temática, a gente vai mostrar para vocês as questões, então, que foram aqui as questões geradoras, né, para esse nosso encontro de hoje.
Então aqui, pessoal, né? Voltando ao que eu estava falando antes, né? Nós vamos seguir, então, mais ou menos, né, a mesma metodologia que a gente vinha trabalhando, onde a gente, no primeiro momento, então, vai apresentar, né, assim, em linhas gerais, as questões, que são as questões geradoras aqui da nossa discussão de hoje, né? Para ver se vocês, fazendo a leitura dessas questões, né, se vocês identificam o conteúdo matemático necessário, né, para estar resolvendo. Depois, então, a gente vai fazer uma breve revisão, né, com alguns pontos assim mais importantes relacionados àquele tema, para depois, então, trabalhar aí com a resolução da questão propriamente dita, tá? Então, aqui, a primeira questão é uma questão do ENAD de 2014, tá? Que é a questão número 20. Ela diz o seguinte: considere uma parábola de foco F e reta diretriz D. Denote por P um ponto pertencente à parábola e por D a sua projeção ortogonal na reta diretriz. Representando por R a reta bissetriz do ângulo FPD, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, nós temos aqui duas afirmações. A primeira diz o seguinte: a reta R é tangente à parábola no ponto P, porque, aí vem a segunda afirmação, para qualquer ponto Q pertencente à reta R, esse Q diferente do nosso P, a distância de Q ao ponto D é maior que a distância de Q à reta D, certo? A partir, então, dessas duas afirmações, é para analisar, né? Se elas são verdadeiras, se são falsas, e essa relação entre elas. Se essa relação entre elas aqui também, se ela está correta, se ela não está correta, tá? Olhando assim, né, na primeira leitura, assim, se fosse pensar um conteúdo matemático que seria necessário para resolver, que conteúdo vocês acham que seria necessário para resolver essa questão? Olhando assim na primeira leitura. Geometria analítica. Que parte da geometria analítica? Eu não vi quem foi que falou. Foi o Pablo. Distância entre ponto e reta. Ó, distância entre ponto e reta. Alguma outra coisa da geometria analítica? Será que é por aí que nós vamos hoje? Bom, É um vamos grupo, deixar. está num grupo de 3 curvas especiais aí. Vamos ver se ninguém. São a cereja do bolo, do meu ponto de vista da geometria analítica, essas curvas que fazem parte desse grupo, né? Essa é uma delas. O pessoal fica tímido. Bom, vamos continuar então aqui. Nós trouxemos aí, né, além daquela questão lá de 2014, outras duas questões, mas daí do último ENAD, foi o ENAD de 2017, tá? Aqui nós temos a questão 11 e a questão 19. A questão 11 diz assim: considere o cubo de vértices A, B até G, ilustrado na figura abaixo. Os vetores B, C, D, E, F, G, H, todos com origem A e extremidades, respectivamente, em B, C até H. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o vetor cujo produto escalar com F é igual a zero. Desculpa, deixa eu ler de novo. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o vetor cujo produto escalar com F é igual a zero é o vetor. Aqui eu não coloquei as alternativas, mas aí ele estava questionando desses 7 vetores que ele apresenta aqui, né? B, C, D até o vetor H. Quais deles que, quando é feito o produto escalar com F, quais deles, produto escalar, ele vai ser igual a zero? E a questão 19 diz o seguinte: de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação dos municípios, e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar
nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios. Né? Então, você tem um pequeno trecho aí de uma reportagem. Aí é feito o seguinte questionamento. Suponha que os prefeitos de 3 cidades vizinhas decidiram fazer um projeto conjunto para a construção de um armazém para a separação de materiais recicláveis e que pudesse funcionar também como um ponto de entrega voluntária. Os prefeitos decidiram que o armazém deveria ser construído em um local equidistante aos centros das cidades, representados em um plano cartesiano pelos pontos A, B e C, com aquelas coordenadas ali. Nessa situação, quais as coordenadas do ponto escolhido? Tá? Então, para vocês analisarem um pouquinho aqui, né, a questão 11 e a questão 19, que assuntos vocês consideram que são, ou que conhecimentos vocês consideram que são necessários para resolver cada uma delas? Na 11, qual é o conteúdo que vocês lembram aí que precisa saber? Para o produto escalar, dar 0. Tem até uma dica já no enunciado também. Só. É aquela parte de vetores inicial da geometria analítica? Isto. Vetores, geometria analítica, isso aí. E a 19 é um local equidistante que está se buscando, de 3 pontos. Não tenho certeza, mas deve entrar naquela parte que a gente trabalha com planos e retas, sei lá, mas trabalha tudo em direção do plano, acho na parte de geometria analítica também. Isso aí. É isso mesmo, é a nossa geometria analítica, né? Basicamente, ela é o quê? Traduzir as figuras geométricas no plano para uma equação, né? E a gente vai trabalhar com a álgebra dessas figuras, né? E isso envolve tanto a primeira, a segunda e a terceira questão, né? A 20, a 11 e a 19. Né? As 3 questões aí a gente vai trabalhar com essa álgebra dessas figuras. Isso aí, tá? Então, aqui, né, pessoal, nós elencamos aqui, né, de forma mais direta, os conteúdos matemáticos que estão envolvidos aqui. Então, um deles é a ideia de lugar geométrico, né, que era lá naquela primeira questão, quando fala de parábola, e um outro conceito que a gente vai ter que trabalhar ali, que é a mediatriz. Então, esses conceitos são conceitos de lugar geométrico. O segundo, vetor e produto escalar, né, que foi aquela segunda questão ali que acho que foi o Vitor ali que comentou. E o terceiro vai trabalhar com a ideia, então, de distância entre pontos, né? Ele vai estar trabalhando com uma situação ali que, a partir de pontos já localizados, a gente tem que determinar onde vai estar um outro ponto que seja, então, equidistante, onde a gente vai ter que estar trabalhando com essa questão aí de distância. Então, esses tópicos aqui, né, e muitos outros, fazem parte, então, dessa grande área, como a professora Mariana falou, que é conhecida como geometria analítica, tá? Então, a nossa ideia é retomar com vocês um pouquinho de cada um desses assuntos e depois a gente resolver as questões, tá? Eu vou começar, eu vou falar desse primeiro, depois a prof. Natália, a prof. Mariana vão falar dos outros, tá? Então, para a gente começar a falar aqui de lugar geométrico, né? Eu coloquei como exemplo, então, ali parábola e mediatriz. Vocês já ouviram falar nesse termo, lugar geométrico? Se já ouviram falar, o que vocês lembram sobre isso? Fora esses exemplos que estão aqui, que outros exemplos vocês se lembram? O que vem à mente de vocês quando a gente fala isso? Lugar geométrico. O pessoal é bem tímido. Me Nunca lembro ouviram uma falar? área no plano. Lembro uma área, tá. Será que tem a ver com uma localização, pessoal, quando a gente fala lugar geométrico? Alguma coordenada?
Vamos ver, será que tem a ver com coordenadas? Por enquanto eu estou só questionando, não vou responder por enquanto. Não se assustem, pessoal, porque realmente, assim, talvez até seja um erro nosso, assim, enquanto professor, a gente não enfatizar tanto, assim, esse estudo da questão dos lugares geométricos, né? Que nós trabalhamos com vários entes que são caracterizados como lugares geométricos, mas muitas vezes a gente não faz essa ligação, né? De estar mencionando que aquele ente ali é caracterizado como um lugar geométrico, tá? Então, vocês vão entender por quê. Então, eu vou apresentar aqui o primeiro, tá? Então, antes de eu apresentar o conceito geral do lugar geométrico, vamos entender, então, aqui, primeiro, esses dois exemplos que eu trouxe, que é a parábola e a mediatriz, tá? A parábola, né? Muitas vezes, quando a gente fala nesse estudo da parábola, costuma ser corriqueiro fazer só aquela ligação da parábola como sendo o gráfico da função do segundo grau, né? Mas a parábola tem todo um estudo sem estar necessariamente relacionado com essa questão da função aí do segundo grau. Então, a parábola tem uma seguinte definição. Ela é definida como conjunto de pontos, ou de todos os pontos do plano, que são equidistantes de um ponto fixo, chamado foco, e de uma reta denominada diretriz. Tá? Então, nós temos aqui uma pequena representação. Então, dado uma reta, certo? Que dentro desse contexto ela é chamada aqui de reta diretriz, e um ponto, então, que não pertence a essa reta, que é esse ponto que a gente vai chamar aqui de foco, que aqui está representado pela letra F. Todo conjunto de ponto, tá? Eu tenho vários pontos aqui, ó, nesse meu conjunto, que eles estão ao mesmo tempo, eles têm a mesma distância em relação a F e em relação a essa minha reta, certo? Então, esse conjunto de pontos aqui que vai manter essa distância constante gera essa cônica, né? Gera essa figura, então, aqui que a gente costuma denominar, então, de parábola. Então, a parábola, ela tem essa característica. A distância do ponto até a minha reta R, né? Então, a distância de um ponto até uma reta é igual à distância desse mesmo ponto até o meu outro ponto, que é chamado, então, aqui, né, de foco, que eu representei, então, pela letra F. Eu vou mostrar para vocês aqui no GeoGebra, que eu acredito que vai ficar mais interessante. Deixa eu só abrir ele aqui, que está fechado. Para vocês entenderem um pouquinho quando a gente fala nessa questão aí de um conjunto de pontos tendo esse comportamento. Né? Deixa eu apagar umas coisinhas que estão aqui no meu desenho. Deve ficar melhor para vocês. Então, observem aqui, ó, eu tenho uma reta, né? Mesma representação que eu tinha lá. Uma reta qualquer, né? Que eu estou chamando aqui de reta diretriz. Um ponto fora dessa reta. E esse ponto P que a gente vai ter aqui, ó, tá? Eu vou habilitar o rastro, que o GeoGebra tem esse recurso. Então, observem aqui, ó. À medida que a gente for mexendo esse meu ponto D, que ele está representando aqui a projeção, né, do ponto P sobre a reta, à medida que ele se mexe, né, o ponto P também vai se mexendo, de modo a garantir aqui que a gente tenha sempre a mesma distância, tá? Se você observar aqui esses dois segmentos que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu tenho como colocar, ele não vai aparecer aqui a medida. Mas esses dois segmentos que eu coloquei aqui, se a gente observar na janela aqui, na janela de álgebra, ó, eu tenho o segmentinho B, que é do P até o F, e o segmento C, ou melhor, o C é do P ao F, e o B é do P ao D. Então, observe a medida que eles estão aqui, ó, tá? À medida que eu vou movendo esse meu ponto, tá? O ponto P ele vai se deslocar, ele vai fazendo ali, né, um desenho, mas a medida vai se mantendo sempre a mesma, no sentido das duas sendo iguais. Não que ela é constante e vai ser sempre um valor fixo, né? Mas ela é constante no sentido das duas serem sempre iguais, tá? Colocando isso aqui no modo automático, né? Só pra gente fazer o desenho aqui de uma forma mais rápida, né? A gente tem um ponto aqui que extrapola, mas daqui a pouco ele volta. Tá? Então, a gente vai ter essa nossa representação. Então, todos esses pontos aqui, ó,
onde se mantém as distâncias constantes, formam, então, essa curva aí que a gente denomina, então, parábola, tá? Então, essa curva, pessoal, é um dos nossos pontos de estudo de hoje, tá? Deixa eu voltar lá para a minha apresentação. Um segundo elemento que a gente vai precisar vai ser a ideia de mediatriz. Enquanto a Ju abre ali, quando ela falou da questão da função quadrática, né, pessoal? Então, na geometria analítica, não necessariamente as nossas figuras são funções, né? Então, as nossas curvas, por exemplo, a nossa parábola na geometria analítica, com o foco, com essa mediatriz, com todos os elementos que a Ju apresentou, ela pode ter concavidade para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, né? Então, só para destacar isso, que nem sempre vai representar uma função, né? Isso aí. Então, aqui, um segundo conceito que é importante para a gente estar trabalhando hoje é o nosso conceito, então, de mediatriz, tá? Então, a mediatriz, ela é definida, uma das definições que ela assume, como sendo o conjunto de pontos do plano que equidistam de dois pontos distintos, tá? Ou ainda, que acho que a definição talvez que é mais comum, que talvez é que vocês conheçam, né? A mediatriz é a reta que intercepta um segmento, né? Uma reta perpendicular que intercepta o segmento no seu ponto médio. Então, costuma quase sempre ser esse o conceito que se trabalha de mediatriz, como essa reta perpendicular a um segmento no seu ponto médio. Mas existe esse outro olhar para ela, como sendo o conjunto de pontos, tá? Eu tenho vários pontos P's aqui, ó, sobre essa minha reta que eu chamei de M. Então, todo esse conjuntinho de pontos aqui que forma a minha reta, onde a cada momento que eu considerar um desses pontos, a distância dele aqui para os extremos do segmento vai ser sempre a mesma, tá? Então, nesse sentido, a gente vai dizer que a distância de P ao ponto A é igual à distância de P ao ponto B. Então, essas distâncias são sempre a mesma, tá? Então, vocês observaram aqui, ó, se a gente for olhar, quando eu apresentei a definição de parábola e quando eu apresentei a definição de mediatriz, o que elas têm em comum é quando elas estão falando ali, ambas, né, em conjunto de pontos, tá? Então, essa característica de ser um conjunto de pontos que cumpre uma determinada propriedade é o que vai caracterizar o que a gente chama de lugar geométrico, tá? Então, lugar geométrico nada mais é do que um conjunto de pontos, que pode ser do plano ou do espaço, que satisfazem uma determinada propriedade, tá? Aí nós temos outros, né? Nós temos, por exemplo, a circunferência, que é um conjunto de pontos que são equidistantes a um ponto inicialmente considerado, né, que a gente chama de centro, isso se eu for pensar no plano. Eu tenho essa mesma ideia se eu pegar um conjunto de pontos equidistantes no espaço, né, a um ponto fixo, chamado centro, a gente vai ter a superfície esférica, e assim por diante. A própria bissetriz, né, que apareceu ali, a bissetriz também tem uma relação, tem uma definição enquanto lugar geométrico, e assim nós temos outros entes da geometria, tá? Então agora, quando vocês forem de novo questionados o que é um lugar geométrico, vocês têm que lembrar, então, que é todo o conjunto de pontos do plano ou espaço que satisfazem uma determinada propriedade, tá? Ali, como a gente falou da parábola, né, que a prof. Mariana chamou lá no início, né, a parábola, que ela disse que fazia parte de um grupo, né, de 3 curvas especiais, a parábola é uma das cônicas, né, então, junto com a elipse e a hipérbole, elas formam o que a gente chama do estudo das cônicas. Então, assim como a parábola, a elipse e a hipérbole também tem uma definição enquanto lugar geométrico, tá? Então, por que a gente revisou isso? Nós revisamos esse assunto, que ele é um assunto necessário para a gente estar resolvendo aqui a nossa primeira questão. Então, voltando aqui, né? Então, nós revisamos esses 2 assuntos, que eles são a base que a gente está resolvendo a questão 20, tá? Eu trouxe aqui de novo a questão 20, então agora a gente vai começar um processo, né? Como toda situação, problema, a gente vai começar um processo aqui de interpretação
né? Depois pensar em estratégias de resolução para estar tentando aqui colocar em prática essas estratégias e estar resolvendo aqui a situação proposta. Então, o problema diz o seguinte: considere uma parábola de foco F e uma reta diretriz D. Denote por P um ponto pertencente à parábola e por D a sua projeção ortogonal na reta diretriz, tá? Então, eu vou trazer aqui, ó, que eu fiz um desenho. Então, aqui está representada a nossa parábola, né, em azul. Nós temos, então, o foco, representado pela letra F. Temos a nossa reta diretriz, com a letrinha D. Um ponto, então, sobre a parábola, o ponto P. Observe, então, que esse ponto, ele tem a sua projeção ortogonal, né? Observe que quando ele fala projeção ortogonal, isso quer dizer que ele intercepta essa reta aqui segundo um ângulo reto, né? E isso tem que acontecer porque a gente vai pensar na questão de distância. Então, para a gente medir distâncias aqui, né, entre um ponto e uma reta, isso acontece, então, segundo aqui um ângulo reto. Então, esse ponto D representa essa projeção do ponto P sobre a reta D. Aqui que nós temos, ó, representando por R, então a gente vai ter o R, que vai ser uma reta. Essa reta vai representar, então, até esse momento, a bissetriz do ângulo FPD. O que é a bissetriz, né? Um dos conceitos, que é o que é necessário para a gente aqui agora, a bissetriz, né, quer dizer que ela está dividindo esse ângulo aqui, o FPD, em dois ângulos, então, de mesma medida. Avalie, então, as afirmações a seguir. Então, primeiro, ele quer saber se essa reta R também é uma reta tangente, além dela ser a bissetriz, se ela é uma reta tangente. E segundo, se outro ponto que a gente pegar sobre essa reta R, além do ponto P, né, diferente do ponto P, se a distância desse ponto, AD, é maior que a distância desse ponto à reta D, tá? O outro D que eu falei seria o ponto D, né, que é a projeção do ponto P. Vamos observar o seguinte, então, aqui, ó, né? Nessa nossa representação, então, essa minha bissetriz que eu estou considerando aqui, ó, né, ao mesmo tempo, ela está representando aqui, se eu olhar em relação ao segmento DE, ela representa o que a gente chama aqui de mediatriz, tá? Por que ela representa o que a gente chama de mediatriz? Como essa minha curva que está aqui é uma parábola, né? Se ela é uma parábola, a distância de P a F é igual à distância de P a D. Sendo, então, aqui que o D e o F, então, são extremos desse segmento, né? Então, observem aqui, ó. Como esse ponto P pertence à reta e ele está mantendo essa condição de ser equidistante dos extremos do segmento que essa reta intercepta, e ela vai interceptar no ponto médio porque ela é bissetriz, né? Então, nessas condições aqui desse nosso triângulo, que eu tenho a garantia dele ser pelo menos isósceles, né? Esse meu triângulo aqui, ó, porque eu sei que PF é igual a PD, né? Por ser uma parábola. Então, nessas condições, ela intercepta do ponto médio, que é uma das condições para ser mediatriz, e mantém, então, essa questão de ser equidistante dos extremos desse nosso segmento, tá? Essa é uma interpretação, pessoal. Eu saí por essa interpretação aqui de olhar essa reta como sendo uma mediatriz. A gente poderia trabalhar também aqui só olhando os triângulos. A gente poderia estar trabalhando aqui só com a congruência de triângulos. Mas eu saí por esse lado, então, aí da reta mediatriz, tá? Então, vamos ver o seguinte, ó. Só para resumir o que eu falei, né? Como ali é uma parábola, então PF é igual a PD. Isso já está dentro da definição por ser parábola. Qualquer ponto da parábola é equidistante do foco e da reta diretriz. Logo, então, essa minha reta, ela vai ser, então, a mediatriz do segmento DF. Então, essa informação ela é importante para a gente estar pensando aqui, ó, se essas duas assertivas que aparecem aqui, se elas são verdadeiras ou falsas e se elas estão, então, interligadas. Vamos observar cada uma delas. Então, a primeira diz o seguinte: a reta R é tangente à parábola no ponto P. Então, nós temos, primeira coisa aqui, pensar. O que quer dizer reta tangente? Isso eu tenho certeza que vocês já escutaram, reta tangente.
Se não escutaram na geometria analítica, vocês devem ter escutado no cálculo, em algum outro momento vocês escutaram essa expressão aí, uma reta tangente a uma curva. O que isso significa? Só passa em ponto. Isso aí, que ela, esse termo, né, tangencia, quer dizer que ela tem um único ponto em comum com aquela curva, tá? Então, quando a gente pensa nesse conceito, pessoal, para ser uma reta tangente a uma curva, a condição, né, necessária e suficiente para que isso aconteça é que essa reta e essa curva, né, elas têm, então, ali um ponto em comum, certo? Então, aqui, ó, se a gente quer, ou se a gente precisa que ela tenha um único ponto em comum, né, para ela ser uma reta tangente, o que a gente tem, então? Se acontecer dela não ter ponto em comum, ou dela ter mais do que um, né, vocês teriam, então, as situações aí dela não ser reta tangente. Então, a gente vai utilizar esse artifício aí do processo de demonstração, né, nós vamos fazer uma demonstraçãozinha aqui, mas ela é bem simplesinha, porque ela é bem algébrica, assim, né? Então, uma condição, quando a gente pensa que se é para ter um único, é a gente pensar que não tem ou tem mais de um. Quase sempre a gente sai pelo caminho de ter mais do que um ponto, tá? Então, aqui a gente vai supor que existe outro ponto, tá? Que eu já vou chamar de ponto Q, porque vai me ajudar na interpretação da segunda afirmação. Então, a gente vai imaginar que existe, além de P, um outro ponto Q sobre a nossa reta, certo? Distinto os dois. Se o Q, para que ele seja também um ponto da parábola, né? Ou seja, então, para que a reta R intercepte a parábola em dois pontos, ele vai ter que satisfazer aquela condição da definição da parábola. Ou seja, ele tem que ser equidistante de F e equidistante de E. Mas quem que é o E nessa história? O E é um personagem novo aqui, ó. O E, ele vai representar a projeção do meu ponto Q lá na minha reta diretriz, certo? Por quê? Ó? Se o Q é diferente do P, as projeções de ambos também têm que ser diferentes. Então, o ponto D que vocês tinham lá não pode mais ser a projeção do ponto Q, já que ele é diferente do P. Então, por isso que vai aparecer esse novo elemento. Então, esse meu ponto Q que eu considerei aqui, já sei, peguei ele como sendo um ponto da reta. Para ele ser ponto da parábola, ele tem que satisfazer essa condição. Então, aqui, ó, a distância dele para F tem que ser igual à distância dele para a reta, né? Que aqui, então, a gente representa a distância entre ponto e reta a partir da distância entre esse ponto e o ponto da reta. Que nesse caso aqui, então, esse ponto da reta é a projeção do nosso ponto Q, tá? Então, isso aqui teria que acontecer, teria que haver essa igualdade. Vamos ver se é isso aqui que ocorre, se ocorre essa nossa igualdade. O que a gente tem, então, aqui? A primeira informação, que é aquilo que a gente observou no slide anterior, que a reta R, ela era mediatriz, né, do segmento DF. Se ela é mediatriz, tá, a gente tem, então, que qualquer ponto que a gente pegar sobre essa reta, a distância desse ponto aos extremos do intervalo, essa distância ela vai ser igual. Então, se eu estou pegando aqui o ponto Q sobre essa minha reta, a minha reta mediatriz, ela é mediatriz em relação ao segmento DF, isso quer dizer que a distância de Q a F tem que ser igual à distância de Q a D, tá? Aqui eu estou pensando em D, porque a mediatriz, ela é mediatriz para o segmento DF, tá? Aí vamos continuar. Então, aqui foi feito um outro desenho, ó. Então, a gente tem aqui, ó, de Q a D tem que ser igual Q a F. Isso eu sei que é igual porque a minha reta R eu já sei que ela é uma mediatriz. Falta eu saber se ela vai ser tangente também, tá? O que nós temos a partir disso? Além disso, na verdade, tá? Além disso, quando a gente traça esse segmento QD, que eu fiz aqui, a gente forma um triângulo, ó. Q, E, D. E não é um triângulo qualquer, ó. Esse triângulo em especial, ele é um triângulo retângulo, por quê? Porque o ponto E, ele estava ali representando uma projeção ortogonal, então aqui você tinha um ângulo de 90 graus. Então, você tem aqui, nesse caso, um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, os seus lados podem ser identificados, né,
como hipotenusa, que é o lado oposto do ângulo reto, e catetos. O que a gente tem nessa situação, né? Em todo triângulo retângulo, a hipotenusa ela vai ser sempre o maior lado, porque o ângulo reto ele é o maior ângulo. E sempre é o maior ângulo, ou o maior lado, está oposto, né? Ao maior lado está oposto ao maior ângulo e vice-versa, tá? Então, se QD é a minha hipotenusa, então QD tem que ser maior do que o cateto, QE, e QD tem que ser maior do que o cateto ED, certo? Então, vou tirar dessa informação aqui que a hipotenusa QD é maior que o cateto QE. Por que eu vou tirar essa informação aqui, ó? A gente vai ter que voltar no que nós tínhamos antes, tá? Antes nós tínhamos tirado ali que QD é igual a QF, porque o ponto P é ponto da mediatriz, certo? Só que o que a gente tem aqui? QD é igual a QF e, ao mesmo tempo, QD é maior do que QE. Se QD e QF são iguais, a gente pode substituir. Com isso, a gente chega, então, que QF é maior do que o segmento, então, aqui, QE. Então, o meu QF é maior do que o meu QE. Com isso, a gente está dizendo, então, que a distância desse ponto Q ao foco não é igual à distância desse ponto Q à minha reta diretriz. Se ela não é igual, né? Aqui você tem uma relação de desigualdade, se ela não é igual, isso quer dizer que o meu ponto Q não pode ser um ponto da parábola. Então, a gente chegou aqui, que a gente chama de ter chegado no absurdo, tá? Da onde que veio esse absurdo? Esse absurdo veio de supor que existia outro ponto aqui de tangência além do meu ponto P, tá? Então, se o absurdo veio disso, isso quer dizer que essa suposição que eu fiz, ela não é verdadeira, ela é falsa. Então, não pode existir um outro ponto. Se não pode existir um outro ponto, isso quer dizer, então, que o ponto P, ele é o único ponto. Sendo assim, então, essa reta R, realmente, ela é uma reta tangente à parábola, tá? Então, com isso, a gente chega aqui, ó, que a primeira afirmação, ela é uma afirmação verdadeira, certo? Fazendo toda essa análise, então, a partir da definição de parábola, definição de mediatriz, que é bem importante, e essa análise ali com esse triângulo retângulo que é obtido na construção. Vamos para a segunda afirmação. Para qualquer ponto Q pertencente à reta, Q é diferente de P, a distância de Q ao ponto D é maior do que a distância de Q à reta D. Se a gente for voltar aqui, ó, é o que a gente já fez, ó. Qualquer ponto Q sobre a reta, a gente está querendo verificar se a distância desse ponto em relação a D, que era a projeção lá do P, né? Se a distância desse ponto em relação a D, ela é maior que a distância desse ponto em relação à reta. Só que para fazer a distância desse ponto em relação à reta, eu preciso fazer a sua projeção, que é o quê? Então, na verdade, nós já mostramos que isso aqui realmente é verdadeiro. A distância de Q a D é maior do que a distância de Q a E, tá? Com esse seguinte detalhe, então, né? Por que eu fiz QE? Porque quando a gente faz a distância entre um ponto e uma reta, a gente faz, então, a distância entre esse ponto e um ponto da reta, tá? Então, na verdade, ao fazer a primeira, a gente já fez essa segunda aqui, fez parte daquele nosso raciocínio, tá? Então, a gente já mostrou que QD é maior do que QE. Lá no nosso triângulo, então, QED, que foi um triângulo retângulo em E. Com isso, então, né, como QE é a distância de Q à reta D, temos que a distância de Q ao ponto D é maior que a distância de Q à reta D. E assim a afirmação 2 também é verdadeira, tá? E observe que ela é verdadeira, e essa parte que nós chegamos aqui, ó, né, chegar nesse raciocínio, então, foi parte relevante para que a gente pudesse justificar a nossa primeira afirmação, tá? Assim, então, pessoal, voltando lá na questão, que eu acabei não colocando ela aqui no final, acabei esquecendo, tem aqui as alternativas, tá? Mas lá nós tínhamos uma alternativa que falava das duas serem verdadeiras e a segunda justificar a primeira. E realmente isso que acontece, tá? Porque a gente viu que esse resultado que a gente tinha que responder na segunda, na verdade, ele já aparecia durante a justificativa da primeira, tá? Então, realmente, as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira, tá?
A gente sabe, né, que talvez esse aqui não seja dos exercícios mais fáceis, assim, né, para a gente estar resolvendo. Ele tem, assim, esses detalhes, mas se a gente for analisar, assim, né, enquanto conteúdo, ele está trabalhando basicamente, assim, ó, com duas definições, né? Todo o restante aqui são esses traquejos algébricos, né, e de demonstração que a gente vai ganhando aí no decorrer do curso. Espero não ter assustado, né? Ninguém fugiu nesse período aí. A minha questão era isso, pessoal. O pessoal só olha assim agora, meu Deus. Vão querer um tempinho para respirar agora. Muita informação. Mas agora fica mais tranquilo. Sim. Esquecemos de avisar isso, né? Que a primeira era mais chatinha. As outras são mais fáceis. Vamos passar para a segunda questão. Acho que tu pode passar o slide, Lussara. Tá. Então, a gente vai precisar de alguns conceitos da geometria analítica. A norma, por exemplo, que é o comprimento ou magnitude do vetor. Então, a norma vai ser calculada olhando ali para aquele triângulo retângulo, né? Sendo o nosso V1 a coordenada x do nosso vetor e V2 a nossa coordenada y. Então, nós conseguimos descobrir aquele tamanho ali da hipotenusa V, que está com aqueles dois tracinhos, que significa a norma, fazendo, então, através do teorema de Pitágoras, a gente consegue fazer esse cálculo. Tá dando algum problema aí no meu áudio? Não, tem só um fundo, uma batida que não acho que não é. Tá, só um pouquinho. Só para ajudar aqui, pessoal, né? Então, observe que a gente tem o primeiro aqui está em duas dimensões, tá? Para quem já fez geometria analítica, álgebra linear deve ter visto, né? Então, esse primeiro está em duas dimensões, mas a gente pode ter vetores em mais dimensões, né? Então, aqui a gente fez um segundo exemplo, só para vocês verem que um vetor aqui com três, né? Com três coordenadas. A prof voltou. Certo. Então, pode passar, Jussara. Daí, em três dimensões é parecido, né? Análogo. A gente vai elevar cada coordenada ao quadrado, somar e extrair a raiz. E assim, se for mais coordenadas, vamos supor ali no caso da definição, né? Que nós temos um vetor com n coordenadas, então vai se aplicar o mesmo raciocínio para calcular, então, o módulo desse vetor. Lembrando do ângulo θ entre dois vetores, o ângulo θ ele vai variar de 0 até π radianos, e aí nós podemos ter algumas configurações como as que aparecem, então, nos desenhos. Ali em cima em azul. O que acontece, então? Como é que a gente calcula o produto escalar ali, de dois vetores, que é chamado também de produto interno euclidiano, através do conceito, então, usando o módulo e o ângulo entre os vetores. Fazendo o produto escalar de dois vetores U e V, é igual ao módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, o que a gente tem que lembrar sobre isso? O cosseno, variando de 0 a π radianos, o que vai acontecer? No primeiro quadrante, né, de 0 a π meios, o cosseno é positivo, e de π meios até π, o cosseno é negativo. Quando a gente tem um ângulo agudo, no caso... não vai aparecer meu mouse, que eu estou mostrando aqui com o mouse. Então, no primeiro desenho ali, o ângulo agudo menor que 90 graus, vai acontecer que aquele cosseno do ângulo θ vai ser positivo. Então, o U vezes o V, o produto escalar, vai ser um valor positivo. Lembrando, né, pessoal, que o produto escalar, no resultado, a gente obtém um número, não um vetor. Depois, no exemplo ali que... No terceiro desenho ali, que o θ
no segundo desenho, θ é maior que π-meios. Então, o que vai acontecer? O cosseno, então, entre π-meios e π é negativo. Então, o nosso cosseno de θ vai dar negativo e o nosso produto escalar também vai dar negativo. Se nós temos bem na divisão do... Não vou explicar isso daí, Jussara, senão não vai dar tempo, eu acho. Já tem um pouquinho de tempo. Se nós temos, então, uma divisão entre os dois quadrantes, no caso em π-meios, o que acontece? Cosseno de π-meios é igual a zero. E π-meios, então, seria o ângulo entre os dois vetores. Lembrando da definição ali. E, sendo π-meios, o ângulo também a gente pode chamar de 90 graus. Então, quando dois vetores formam um ângulo de 90 graus, ou π-meio radianos, nós vamos ter que o produto escalar é igual a zero. Pode passar. Então, aqui seria um exemplo, né, do produto escalar para verificar. Pode passar. Daí nós pegaríamos a diferença entre as coordenadas x de cada um. Ali no primeiro, 0 menos 0. A ordem não importa, porque nós vamos elevar ao quadrado, e isso não vai influenciar, então, no sinal. Vai dar sempre positivo. Depois nós pegamos a coordenada y de um e fazemos a diferença com a coordenada y do outro. Então, 0 e 2, a diferença dá 2. E... Ah, tá, tu fez de outra maneira já. Tá. Tu fez pelo ângulo, né? Ali, tu colocou, Jussara. Tá, é que eu já estava fazendo direto. E a diferença entre as coordenadas z, 1 e 2, então, nós teríamos 1 ao quadrado. Bom, se a gente fizer, então, em separado, pelaquela primeira fórmula, pela última fórmula que nós vimos, né? Fazendo o módulo de U e o módulo de V. O módulo de U nós pegamos cada coordenada, levamos ao quadrado, somamos e extraímos a raiz. Então, nós vamos ter 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Resultando essa soma no valor 1, raiz de 1 igual a 1. Módulo do V, então, 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Resultando, então, em 8, essa soma, raiz de 8, então, extraindo da raiz, 2 raiz de 2. Pode. E o cosseno do ângulo entre eles. Então, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E aplicando na fórmula, nós vamos ter que U vezes V é igual ao módulo do U, que deu 1, vezes o módulo do V, que deu 2 raiz de 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que deu raiz de 2 sobre 2. Resultando, então, aqui nós vamos ter raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai ficar 2, né? Isso, no final, tá? Já no final. Tá, é que aqui foi feito 2 vezes 1, 2, vezes a raiz de 2 vezes a raiz de 2, que deu raiz de 4, que dá 2. Aí multiplicou, ficou 4 em cima, dividido pelo 2 embaixo. Resultando no final ali, 2. Pode passar. Bom, na nossa questão, nós temos um cubo. E a pergunta é, qual é o vetor que, dentre os vetores que têm origem em A e extremidade em B, C, D, E, F, G e H, que vão formar, então, daí, eu já estou dando a dica, né, que a gente já tinha conversado. Então, que vão ter como resultado 0 o produto escalar do vetor AF com algum desses vetores. Com qual desses vetores o produto escalar do vetor AF vai dar 0? Qual é a condição que nós precisamos ter para o produto escalar dar 0? Quem é que lembra? Que a gente recém conversou. O ângulo formar 90 graus? Isso, o ângulo formar 90 graus. Então, nós vamos precisar
representar esses vetores. Eu vou mostrar agora aqui um desenho que eu fiz no GeoGebra. Então, é o seguinte, pessoal, vou tentar explicar junto com a Jussara aí, que vai estar mostrando para vocês a imagem, tá? Nós temos aquele vetor AF na base do cubo e precisamos ver qual é o ângulo que ele forma com os demais vetores para ver se vai acontecer, então, formar um ângulo reto com algum deles. Ó, o que acontece ali? Nós vamos ter aqueles dois vetores que vocês estão vendo lá na base do cubo, o AF e o AB, e vocês podem visualizar esses vetores também ali no lado esquerdo, certo? Planificado. O que acontece, então? O que vocês acham? Aquele ângulo ali, quanto é que vai medir? Vai medir 90? Se a gente olhar ali, não está formando 90 graus, né? Menor que 90 aquele ângulo. Então, ali embaixo, Jussara, tu pode selecionar AF e AB, que é o ângulo, e o ângulo, então, forma um ângulo de 45 graus. Agora, se tu puder desmarcar essas duas marcações, vamos analisar o AF com o AE. Também está na base do cubo, o AE. E aí, se a gente olhar no lado esquerdo da nossa figura, também podemos ver que não forma um ângulo de 90 graus. É a terceira ali, AF, AE. Certo? Próxima imagem, então, vai ser o AF com o AC. E esse AC está noutra face, não está na mesma face que é a base ali do cubo, que está o vetor AF. Então, se a gente analisar, se tu puder ir lá em cima, Jussara, do lado esquerdo, na janela de álgebra, e desmarcar o A minúsculo, que vai aparecer, não, o minúsculo. Isso, ó, olhem só os dois vetores. Pelo que a gente pode ver ali, também parece que não vai formar, então, um ângulo de 90 graus. Vamos conferir. É o AFAC. Então, forma 60 graus. Se puder, de novo, mostrar o cubo. Volta lá para nós. Isto. Aí, pode clicar. Isto. Então, se tu puder dar uma mexidinha ali para o pessoal enxergar melhor os dois vetores dentro do cubo. Aí. Tá? Agora, o AFAD. Então, nós temos esse vetor AF na base do cubo e o vetor AD vai estar num outro plano, né? O que vocês acham? Será que esse daí vai formar 90 graus? Se tu puder selecionar, desmarcar o cubo, o desenho do cubo, para o pessoal enxergar melhor só os vetores. A gente precisa... Clica de novo no azinho, que dá esse probleminha, às vezes. E clica de novo. Aí. Então, o que parece esses dois aí? O que vocês acham? Pode falar no chat, pessoal. Nós já passamos um pouquinho da nossa hora, né? Parece um forma 90. Oi? Parece que forma 90 graus ali. Isso, exatamente. Esse parece que forma. Vamos lá confirmar, então. 90 graus. Pode selecionar o cubo novamente. E dá para enxergar ali, certo? E, então, nós chegamos à conclusão que o AF com o AD forma um ângulo de 90 graus. Se vocês quiserem depois, dá para olhar os demais vetores e analisar dessa mesma maneira os ângulos. Nós vamos deixar essa apresentação para vocês, esse arquivo do GeoGebra lá no Moodle, tá? E vocês podem ir olhando os demais. Bom, da minha parte era isso, então o vetor AD com AF é que forma 90 graus e o produto escalar também vai ser igual a zero. Então, é o que a gente precisava. Obrigada, Jussara. De nada.
Uma ótima assistente aqui do GeoGebra. Ainda bem, me salvou. Tu pode continuar apresentando para mim? Obrigada. Bom, pessoal, agora o terceiro tópico, né? É um tópico mais simples e não tanto assim, né? A gente fala no sentido da amplitude da geometria analítica, né? É um dos primeiros conceitos que a gente vê de imediato aplicações que já são conhecidas nossas de outros estudos de matemática. É distância entre dois pontos, tá? E nessa apresentação aqui a Ju colocou essa imagem para ilustrar. Tá, pessoal? Na verdade, o que é a distância entre dois pontos? É o menor segmento de reta que eu posso expressar aqui entre esses dois pontos. Ela colocou aqui o ponto P1 e P2, tá? Quaisquer, no plano. E aí a distância entre eles. Vocês podem ver que essa distância ali, no caso, ela não é vertical nem horizontal, né? Tá numa diagonal. E aí eu posso completar ali formando um triângulo retângulo, né? Então, o princípio, né, como a gente vai fazer esse cálculo, ele deriva do teorema de Pitágoras, porque essa distância D ali, expressa no segmento de reta entre P1 e P2, é, na verdade, a nossa hipotenusa desse triângulo. E aí a gente chega nessa lei, né, que é a nossa lei para calcular a distância entre dois pontos quaisquer no plano. Então, aqui nós temos a nossa distância ao quadrado, que no caso é a hipotenusa desse nosso triângulo aqui. E aí, os catetos, né? Que é a diferença entre o x2 menos o x1, né? x2, então, é a nossa abscissa do ponto P2, e x1 a nossa abscissa do ponto P1. Então, essa distância aqui conhecida, né? E a distância aqui na vertical também conhecida. Então, eu tenho aqui os dois catetos, né? Distância ao quadrado igual a x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, tá? Então, posso também colocar tudo na raiz, e aí eu consigo a minha lei para calcular a distância entre dois pontos quaisquer no plano, né? Seguindo. Também no material aqui que a gente vai salvar depois em PDF para vocês, tem um exemplo de aplicação, né, dessa lei, dessa fórmula da distância entre dois pontos, que deriva do nosso teorema de Pitágoras, né? E esse exemplo aqui ela trouxe, a gente tem a coordenada do ponto A, tem a distância entre o ponto A e o ponto B, que é 4 unidades, e aí a gente tem a ordenada do nosso ponto B, que é o nosso Y, né? Então, eu tenho aqui o Y de B. E aí, eu quero encontrar o X de B. E aí, como que eu vou fazer? Vou utilizar aquela nossa lei lá, derivada do nosso teorema de Pitágoras, e vou conseguir encontrar a ordenada do nosso ponto B, tá? Então, vocês podem ver ali, né, a lei, distância AB, representação, igual a raiz, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Aí, fazendo as contas, né, resolvendo ali a nossa equação, nós chegamos na ordenada do nosso ponto. Bom, como tenho ali duas opções, porque a gente chegou numa equação polinomial do segundo grau, então ela pode ser tanto o ponto menos 6 e 1, de coordenadas menos 6 e 1, quanto o ponto de coordenadas 2 e 1. Certo? Agora, voltando à nossa questão de número 19, né? Essa questão do ENAD tem todo esse contexto, né? Então, vamos retomar aqui a questão, tá? De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva é obrigação dos municípios, e metas referentes à coleta seletiva fazem parte de um conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios. Bom, esse é o contexto onde está inserido a nossa questão, né, o nosso assunto, conteúdo, que é o que acontece muito comumente, principalmente nas questões do Enem também, que a gente consegue vislumbrar. Aí suponha que os prefeitos de 3 cidades vizinhas decidam fazer um projeto conjunto para a construção de um armazém para separação de materiais recicláveis e que pudesse funcionar também como um ponto de entrega voluntária. Os prefeitos decidiram que o armazém deveria ser construído em um local equidistante aos centros das cidades, representados em um plano cartesiano pelos pontos A, B e C.
nessa situação, quais são as coordenadas do ponto escolhido? Bom, então nós temos 3 pontos no nosso plano cartesiano, de coordenadas x e y. Temos o nosso ponto A, o nosso ponto B e o nosso ponto C. Então, o primeiro passo para a gente começar a imaginar o que está sendo pedido, o que a gente precisa resolver nessa questão, é colocar esses pontos no nosso plano cartesiano ali no nosso quadrante. Todos sinais positivos, né? Todos no primeiro quadrante. Então, tá ali nosso ponto A, o nosso ponto B, o nosso ponto C. E aí, qual é a condição, né, para esse ponto P existir, que é esse local de coleta equidistante, ou seja, que tenha distâncias iguais. Então, a distância de A até P tem que ser a mesma de P até B, né? Então, tem que ser equidistante das demais cidades. Aí a professora já colocou aqui, né? Ficou lindo esse desenho numa circunferência, então a gente consegue vislumbrar o que está acontecendo. A gente já sabe também como encontrar a distância entre o ponto A e o ponto P, só a gente não tem as coordenadas desse ponto P. Mas a gente tem essa relação de igualdade entre os 4 pontos apresentados. Então, ali as coordenadas, ponto P, X e Y, né? Então, nós queremos descobrir as coordenadas do nosso ponto P, né? O nosso X e o nosso Y. Para isso, a gente vai montar 2 relações. A distância do ponto P ao ponto A e a distância do ponto P ao ponto B. Porque como eu tenho 2 incógnitas, eu preciso de pelo menos 2 equações, 2 relações aí, para mim conseguir resolver por meio de um sistema, tá? Eu não tenho como resolver com uma equação e 2 incógnitas o problema. Como eu consigo essas relações, aí já fica mais fácil da gente pensar. E aí a gente aplica ali a fórmula, a nossa lei, né, distância entre 2 pontos, então a distância do ponto P ao ponto A, como eu tenho as coordenadas do ponto P e as coordenadas do ponto A, e vou considerar x e y as coordenadas do ponto P, coloco na minha lei, né, então x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Então, vocês podem ver que se eu for pensar distância do ponto P ao ponto C também, tá? Então, voltando lá, eu tenho toda aquela relação de igualdade. Então, onde tem distância do ponto P ao ponto A, eu posso jogar ali aquela raiz de tudo aquilo ali. Pode passar para o pessoal conseguir ver aí a construção. Então, agora eu vou substituir, né? Então, a distância do ponto P ao ponto A é igual à distância do ponto P ao ponto B, tá? Fazendo as contas aí, cancelo as raízes, faço a minha operação algébrica aí das equações, vou chegar lá no final com isso aí, cortando, né, os elementos, resolvendo, fazendo as contas, chego em uma equação polinomial do primeiro grau, tá? Nas incógnitas x e y, tá? Então, a gente vai aplicar de novo essa relação, só que agora com a distância do ponto P ao ponto B, igual a distância do ponto P ao ponto C, aplico novamente de modo análogo aqui esse primeiro, e vou de novo, né, resolver as contas, fazer a parte algébrica. Como eu tenho 2 equações, agora eu consigo resolver, né? Tendo 2 equações e 2 incógnitas, eu tenho um sistema 2 por 2, né? Então, eu tenho as incógnitas x e y. Para resolver um sistema 2 por 2, eu tenho 2 métodos de resolver, ou por substituição ou por cancelamento, tá? O método mais prático de início é pelo cancelamento. Simplificar as nossas frações, tá? Dividindo toda a primeira equação por 6, eu obtenho uma equação equivalente à primeira, tá? Sem alterar em nada. E a segunda aqui, dividindo por 14, chego no menos x mais y igual a menos 3. Aí fica mais simples até da gente visualizar o cancelamento ali do nosso y, já direto. Então, encontro o x igual a 6, como a abscissa do meu ponto P, e agora eu aplico em uma das 2 equações encontradas lá em cima, simplificadas. E encontro a ordenada do meu ponto P. Aí, então, encontramos aí as coordenadas do nosso ponto P, né? Como x igual a 6 e y igual a 3. Bem mais simples assim, direta, né? Uma álgebra já conhecida da maioria dos alunos aí que estão concluindo. E da minha parte era isso. Agradeço a atenção de vocês aí estarem conosco. Sei que temos compromisso
já começou, né? Já estamos aí. Vocês ficou alguma dúvida? Tudo certo ali? A Jussara já até encerrou ali, não sei se já ficou. Se tem alguma dúvida, pessoal, estou à disposição aqui. Assustei os alunos no início ali, ó. Nós devíamos ter invertido a ordem das questões. Ia ficar mais simples, né? A gente não ia de cara assim, mas não, mas essa ficou bom assim também, porque é mais dinâmica essa questão minha aí, já não tem problema. Mas acho que um ponto interessante, né, pessoal, para vocês verem que a geometria analítica, ela passa das suas ideias iniciais, que é essa ideia da distância entre pontos, ou até poderia ter feito uma relação com a equação da circunferência ali também, né, que são fórmulas assim bem análogas. Passa pelo estudo dos vetores, né, que a professora Natália trouxe para a gente essa questão ali de vetores. Ali também foi uma ocupação bem simples, assim, né, direta de vetores. E algumas aplicações, então, um pouquinho mais avançadas aí, que tem essa relação direta, assim, realmente com os conceitos, né, desses entes da geometria analítica, né. Então, assim, costumam ser partes, assim, bem abordadas, né, e como são duas áreas que acabam andando juntas, aí também a gente tem bastante coisa que vem junto com a álgebra linear também, né? Aparecem alguns conceitos da analítica, eles acabam aparecendo bem interligados lá com a álgebra linear, especialmente a parte que a professora Natália apresentou, né? Aquela parte do estudo de vetores ali é bem comum também quando se faz o estudo lá da álgebra linear. Vocês se identificaram com as questões? Já fizeram questões desse tipo em algum momento? E eu achei que foi bem interessante, a gente conseguiu falar sobre vários tópicos, né, vários pontos aí da geometria, essa explanação também dos vetores ali da Natália no GeoGebra, foi, ó, incrível. Eu acho que os alunos acabam tendo uma visão diferente dos conteúdos com essa análise de questões do ENAD, né, ou questões de outros lugares, concurso, alguma coisa assim, às vezes são questões diferentes, né, diferenciado, que a gente costuma trabalhar mais o livro e o assunto, né, o conteúdo, o conceito, e aí agora aqui eles estão podendo ver das questões. Perdi a conexão. Ah, tá. Agora que eu vi. Não, mas eu acho que é isso. Não sei se os alunos. Então, pessoal, né, da nossa parte ali, então, de questões que fossem ou de matemática básica ou de geometria analítica, que era o nosso assunto, então, nós conseguimos trabalhar tudo com vocês, né? A gente espera, assim, que vocês tenham conseguido, né, revisar alguns assuntos, alguns tópicos, assim, né? Com certeza, assim, mesmo talvez aqueles que não venham fazer ENAD, porque a gente não sabe ainda qual é a data que vai ser a prova, né? Então, talvez aqui alguns já vão ter se formado quando realmente se efetivar essa prova, mas mesmo assim é interessante vocês estarem revisando, né? Vocês aí, enquanto futuros professores e bem próximos, né, de já estar realmente nesse processo de atuação, com certeza é interessante a gente estar revisitando alguns conteúdos, né? Especialmente aqueles assim que a gente viu lá no segundo semestre, terceiro semestre, né? A gente acaba esquecendo algumas coisas, né? Então, a intencionalidade também do projeto é fazer essa retomada, né? Tá proporcionando, assim, essa visitação, né, em diferentes momentos aí dentro do curso. E, pessoal, eu também agradeço aos colegas aí por estar também aprendendo um pouco nessa apresentação das questões, porque a gente às vezes consegue fazer, mas não consegue explicar, não sabe como demonstrar ou explicar o nosso entendimento, o nosso raciocínio aí com as três visões aí. Agradeço aos colegas, agradeço aos alunos aí que estão com a gente, estão firmes aí no projeto, né? Parabéns aí pela iniciativa aí da nossa colega também, da Márcia, por estar unindo, né, nós, enquanto colegas de área também, nesses trabalhos. Bom, aí nos encontramos, né? Encontramos aí nas disciplinas, nas atividades. Isso aí. Então, é isso, né, pessoal? Se ninguém quer fazer nenhuma pergunta, depois a gente vai organizar o material para ficar lá para vocês lá no Siga, não. Então, que você vai falar Siga, né? No Moodle, Então tá, pessoal, uma boa noite aí, bons estudos e bom evento para vocês.
noite, tchau, tchau.